gente vai dar um intervalozinho, tá? Então, vamos iniciar, né, pessoal? Então, mais uma vez, boa tarde a todo mundo, certo? Mais uma vez, boa tarde a todo mundo, certo? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de banco de dados, tá? Vamos trabalhar hoje como modelo de entidade relacionamento, né, que é o MER. E esse MER, né, esse modelo de entidade de relacionamento, ele acaba acarretando na construção do DER, né, que é o diagrama de entidade de relacionamento, tá? Então, a partir desses pré-requisitos que a gente vai conseguir montar o nosso diagrama de MER, tá? Depois que a gente montar o nosso diagrama do MER, né, sair dessa parte lógica conceitual, a gente vai para a parte de implementação, né, com a linguagem do SQL, tá bom, pessoal? Então, vamos dando sequência aqui, o que a gente tem uma tarde bem calorosa para a gente trabalhar hoje, tá? Então, o que a gente vai ver hoje, pessoal, né, no nosso modelo de entidade de relacionamento, tá? Vamos dar uma revisada em entidades que a gente viu na aula passada, entidades e atributos, né? Finalzinho da aula passada a gente já deu uma lapidada nessa questão de entidades e atributos. Vamos trabalhar bastante com o relacionamento, aplicação de cardinalidade, certo? E por último a gente vai entender o grau de um relacionamento e se uma entidade é fraca ou não, tá? Então a gente vai dar uma trabalhadazinha com isso hoje, tá? Então, pessoal, é um conteúdo um pouquinho delicado. Eu peço a vocês que, se vocês tiverem dúvida, né, vocês levantem aí o dedinho, ou então liguem o áudio, e aí a gente tira a dúvida de vocês, tá? Então, a todo momento eu vou parando, perguntando se vocês têm dúvida. Se vocês tiverem dúvida, vocês, né, falem a dúvidazinha de vocês, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês também peçam que eu diminua um pouquinho o ritmo ou repito qualquer coisa. Combinado, pessoal? Tranquilo? Eu quero é que todo mundo saia hoje entendendo nosso modelo de entidade de relacionamento, tá? Então, vamos dar uma revisadazinha que a gente viu na aula passada, né? Sobre essa questão de entidade e de atributos, né? Então, lembrando que a modelagem de dados, né, é uma forma gráfica que a gente encontra para estar tirando do mini-mundo, certo? Toda uma situação, coletando os requisitos e projetando o nosso banco de dados, tá? Então, tudo isso diz respeito à modelagem, né, desse banco de dados que vocês terão dentro do sistema de vocês. Só para lembrar os tipos de modelos de dados, né, que a gente tem o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. No momento, a gente está trabalhando com o modelo conceitual, onde a gente vai fazer o desenho gráfico, né, a parte gráfica, a estruturação gráfica das entidades, dos atributos, né, dos relacionamentos que essas entidades terão. Depois, o modelo lógico, a gente vai entender o que cada uma pode estar recebendo. E aí a gente vai para o modelo físico, que é a implementação, né, utilizando a linguagem SQL. Tá bom, pessoal? Só para relembrar os 3 tipos aí de modelos de dados, tá? Então, para relembrar o que é uma entidade de relacionamento, né, é um modelo conceitual que deve estar mais próximo, né, possível da visão que o usuário tem dos dados, certo? Então, é uma forma gráfica de tentar traduzir a visão do usuário em relação aos dados que vão ser registrados no banco de dados, tá? Então, tem por objetivo descrever quais dados deverão ser armazenados pela aplicação e como esses dados se relacionam, tá, pessoal? Principalmente essa parte aqui, como se dá o relacionamento desses dados, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela, uma classe professor, e eu tiver uma tabela ou uma classe, né, do tipo funcionário, né, eu vou entender qual é o relacionamento do professor com o funcionário, certo? E aí, a partir disso, a gente vai entender como vai se dar o fluxo de dados, né, dentro da nossa base de dados, tá bom? Então, neles estão representadas todas as entidades de interesse do domínio da aplicação, ou seja, todas as entidades que vão estar contidas no banco de dados, com seus respectivos atributos e o relacionamento existente entre essas entidades, tá? Então, este é o modelo representado de forma gráfica pelo diagrama de entidade e relacionamento, o nosso DER, tá? Então, o que a gente vai construir, certo? De uma amostra de um banco de dados é esse nosso DER. Tá? Então, uma entidade representa um conjunto de objetos, né, do mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar esses dados, tá, pessoal? Então, geralmente, as entidades são reconhecidas por serem substantivos, certo? Geralmente,
quase toda vez essas entidades são substantivos, né? Professor, aluno, escola, né? Então, tudo isso são entidades, né? Então, é uma forma simples de identificar em um domínio de aplicação é fazer as seguintes perguntas. Lembra das perguntinhas que a gente conversou sobre a aula passada, né? Aliás, na aula passada, sobre que objetos ou coisas precisamos guardar informação, né? A receita, uma receita médica, eu preciso guardar informações de uma receita médica? Né? Se sim, como é que eu vou guardar essas informações? E há mais de um tipo de objeto? Há mais de uma receita desse tipo? Certo? Existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente? Lembra como era o nome dessa chave? Quem lembra o nome dessa chave aqui? Mário. Nossa chave primária, ou primary key, certo? Então, eu preciso responder essas 3 perguntinhas, né? Se realmente eu preciso guardar essas informações, se há mais de um objeto com esse tipo de dados que vai ser guardado, e se existe uma forma de encontrar, né, esse registro unicamente, né? Por exemplo, uma forma de encontrar o registro, as minhas informações, né, sobre a minha pessoa, unicamente é o CPF, não concorda? Né? Porque é o cadastro de pessoas físicas, certo? Então, somente eu tenho acesso, certo? Somente eu tenho acesso ao meu CPF, aos dados dele, tá bom? Então, é uma coisa única, é uma chave única, então é a chave primária, tá? Entretanto, gente, existem algumas entidades que não necessariamente possuem chaves primárias. E aí é a hora que a gente atribui uma chave primária. Geralmente a gente chama de ID, né? Um ID ou identificador, tá? Então a gente vai atribuir isso a uma determinada entidade. Por exemplo, se eu tenho uma entidade chamada livros, como que eu vou encontrar um livro a partir de uma chave primária? O que poderia ser a chave primária de uma entidade de livro? Vamos lá, quem que me diz isso aí? O nome do livro? O nome do livro? Também. Também. O nome do livro é uma chave primária. Se eu tiver o mesmo livro, com o mesmo nome, só que muda a editora, como é que eu vou encontrar? Eu vou ter o mesmo livro. Né? Não sei, se tu for comprar, tu pode encontrar pelo... Cada um tem código de barra, né? Se for comprar, por exemplo. Pode ser um código de barras, mas esse código de barras vai estar sendo referente a, por exemplo, uma única empresa, né? Que vende aqueles livros. Vai que supostamente o código de barras, por um acaso destino, seja igual em outra empresa. Então já dá um choque. Existe um código, pessoal, exclusivo para livros, que é o ISBN, certo? International Standard Book Numbers, certo? Então, ele é um código só para livros, ISBN. Então, quando você publica um livro, ele é registrado e ele recebe um ISBN exclusivo. Então, esse ISBN é uma chave primária. Mas e se eu não soubesse que existe esse ISBN? Eu poderia criar uma ID dentro do meu sistema e toda vida, quando eu cadastrasse um livro ou um registro, ele fazia um autoincremento. Ou seja, ele começava de 1, aí eu cadastrei um livro, aí ele somava mais 1, e recebia o ID 2, aí eu fosse cadastrar o terceiro livro, aí aquele ID recebia um autoincremento, e aí ele ficaria com 3. Vocês estão entendendo? Então, a chave primária, né, ela pode já ser fixa, né, por exemplo, o CPF é uma chave primária, o ISBN de um livro é uma chave primária, né, qualquer código que identifica alguma coisa unicamente é uma chave primária, mas se não tiver isso, você cria sua própria chave primária, tá? A gente vai estudar isso mais na frente, quando a gente for trabalhar também com chaves estrangeiras, que é quando a gente herda, por exemplo, esse código de ISBN. Mas vamos seguindo que o trem é grande, tá? Então, eu falei para vocês, pessoal, que a gente tinha dois softwarezinhos, o BR Modelo para computador e o Lucidchart, né, que é uma maneira mais interativa de vocês estarem trabalhando, tá, pessoal? E é bom porque tem app, vocês conseguem fazer pelo celular. Porém,
A minha pessoa, para quem tem computador, eu indico que estude pelo BR Modelo, tá? Você vai conseguir fazer, enxergar isso de uma maneira mais eficiente, tá bom? Mas quem não tem computador pode ir fazendo pelo Lucidchart, pelo celular, tá? Que vai dar só o sucesso. Beleza? Nas entidades, pessoal, eu dei esse exemplo de um pedido, certo? Então, a entidade pedido, ela recebeu vários atributos, né? Dentro do seu escopo, e aí a gente foi trabalhando em cima deles, certo? Então, vamos lá responder aquelas 3 perguntas que são necessárias para a gente trabalhar com entidades e para desenvolver o DER, né? Há necessidade de guardarmos a informação dos pedidos? Mas é óbvio que tem, né? Temos que guardar as informações de todos os pedidos para uma posterior averiguação dos pedidos feitos no mês de agosto, no mês de setembro, no ano de 2020. Então, tudo tem que ser registrado para uma posterior busca, para uma posterior averiguação. Tá? Pode haver mais de um pedido, mas é óbvio que sim. Existem diversos pedidos e não apenas um, certo? Existe uma chave primária existe uma chave capaz de identificar cada um dos pedidos unicamente? Sim, cada pedido realizado possui um número único para controle de pedidos. Olha aqui o número único dele aqui, ó, número de pedido, certo? Então, isso aqui é a chave primária da entidade pedido. Beleza, pessoal? Pergunto a vocês, há alguma dúvida em vocês conseguirem identificar uma entidade? Sim ou não? Tranquilo, né? Mas na frente a gente vai ver como é bem mais fácil quando a gente estiver no operacional, tá? Então, vamos seguindo. Aqui a gente está na revisão da aula passada ainda, tá, pessoal? Então, ó, uma escola precisa de um sistema para guardar registros de dados dos alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema, é preciso saber do aluno, primeiro, matrícula, nome, data de nascimento dos professores, é importante guardar informações como matrícula do professor, nome, CPF, telefone, endereço, data de nascimento. O professor pode possuir telefone celular e residencial. Cada turma tem um nome e um código, assim como as disciplinas também têm nome e código. Um professor pode dar aula de várias disciplinas em várias turmas. E uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. Um aluno só pode fazer parte de uma única turma. Então, gente, isso aqui, certo? São as restrições, certo? Olha aí. Se vocês pegarem esse exemplo aqui, ó, quantas entidades eu tenho aqui? E quais são? Quem me responde? É os alunos, professores, disciplina e turma, né? Pronto. Eu vou ter uma entidade aqui chamada aluno, ok? Vou até marcar aqui, ó. O aluno é uma entidade e o professor também é uma entidade. Então, eu vou ter um relacionamento entre eles. E o que é isso aqui, ó? Matrícula, nome, data de nascimento dos alunos. A que nome a gente dá? Atributos, né? São as características da entidade aluno. E quais são as características da entidade professor? Matrícula, o que mais? Nome, CPF, telefone, endereço, data de nascimento. E aqui embaixo, pessoal, são as restrições, né? Vamos ver como é que ficam. Podemos, então, citar como entidades desses temas professor, aluno, disciplina, turma e curso. Olha aí, pessoal. De antemão, a gente tinha pensado em quem? Somente aluno e professor. Só que nas restrições, ele informou mais coisas. Vamos reler as restrições. O professor pode possuir telefone celular e residencial. Morreu uma restrição aqui. Cada turma tem um nome e um código. Ou seja, aqui, gente, já é uma outra entidade.
Assim como as disciplinas também têm nome e código. Disciplina, outra entidade. Um professor pode dar aula de várias disciplinas em várias turmas. Uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. Um aluno só pode fazer parte de uma única turma. Tá? Então, a gente tem, né? Aqui ele adicionou esse curso, mas ele nem cita lá, tá? Essa parte lá do texto. Mas vamos trabalhar com isso aqui, ó. Cada uma dessas entidades armazenará um conjunto de objetos do mesmo tipo, nossos atributos, né? Uma entidade é representada graficamente por um retângulo com o nome da entidade dentro do retângulo, desse jeitinho aqui, tá? E aí, a gente vai fazer o relacionamento dela mais na frente, que é originário de um losango, tá? Então, aqui, se eu tiver aqui uma bolinha pintadinha, o que isso quer dizer? Quem lembra da aula passada? Chave primária. Chave primária. E as bolinhas em branco são o quê? Atributos. São atributos convencionais. Pelo que a gente viu na aula passada, o meu relacionamento, ele pode ter atributos? Sim ou não? Não me lembro, acho que não. Pode. Pode? Pode sim. Tá? Vamos seguindo aqui, ó. Deu para entender o que é entidade? Sim. Pronto, né? Meninas, meninos que não falaram. Sim. Tranquilo? Deu para entender De aí? boas. De boas. Ei, Deu para Felipe, entender? Oi, Yuri. uma entidade pode ter mais de uma chave primária? Ela pode ter uma chave primária e uma chave estrangeira, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Beleza. Beleza, pura? Seguimos. Felipe, Então, opa. a chave estrangeira é tipo como se fosse a chave primária 2.0, é? É como se fosse a chave primária de outra pessoa. Ah, É como tá se eu certo. tivesse o apartamento do Felipe e o apartamento do Rafael. Aí, não, vamos pegar aqui. Pronto. Apartamento do Felipe e apartamento do Rafael. Eu tenho a chave que entra no meu apartamento. E o Rafael tem a chave que entra no apartamento dele. Aí o Rafael me pediu um livro emprestado. Aí eu disse, Rafael, eu não tenho como te dar, mas se você quiser, eu dou a chave do meu apartamento para você ir buscar o livro. Ou seja, o Rafael, ele ganhou uma chave estrangeira de uma outra entidade. Basicamente é isso, mas calma que a gente chega lá, tá? Capite? Deu para entender? Deu. Obrigada. Maravilhas. Felipe, Opa! Quem foi que perguntou? relações podem ser, é Domínios aqui. As relações podem ser atributos, não é? Edamiris, eu não entendi. Fala mais alto um pouquinho. Bom, as relações podem ter atributos, correto? Ainda não entendi. Desculpa, Edamiris. Ai, a conexão tá horrível. Ela tá perguntando se. Ela, quer dizer, ela tá afirmando, né? O relacionamento pode ter atributos. Ah, sim, pode sim. Desculpa, Pode Edamiris. me dar um exemplo desses atributos, Felipe, por favor? Ela tá perguntando se pode dar exemplos. Já eu dou. Deixa eu só passar dos atributos, tá? Aí eu dou esse exemplo dos relacionamentos com Felipe, tá bom? Vamos lá. Felipe, Cada entidade possui algumas propriedades que definem suas características. Essas características das entidades são chamadas de atributos, tá? Então, todo atributo são características das minhas entidades, tá bom? Por exemplo, para a entidade professor, é necessário armazenar os dados, né? CPF, nome, telefone, endereço, nananã, matrícula. E esses dados são atributos da entidade professor, tá? Olha aí, ó, como eu mostrei aqui. A bolinha pintadinha, né? É a minha chave primária. Essa aqui. Que a gente chama de... Opa, que eu errei. A gente chama de PK. Primary Key. Ou chave primária, tá? Então, atributos
são características da entidade, certo? Por exemplo, quais são os atributos de uma geladeira? Vamos lá. Uma geladeira pode ser uma entidade? Primeira pergunta, na verdade, né? Uma geladeira pode ser uma entidade? Pode. E quais são os atributos de uma geladeira? Seria tipo. Eu não sei se bem tem. Marca. Talvez o tipo do congelador, ou quantidade de prateleiras. Esse tipo de informação. O Certo. capacidade de talvez. armazenamento, né? Se ela é O capa... 10 ou se ela é 220 volts, certo? E qual seria a chave primária para uma geladeira? Hein? Não tem o código de fábrica. Seria o código de fábrica. Seria o número de série, que é o código de fábrica, tipo o código de fábrica mesmo, viu, Irineu? É o número de série, certo? Então, esse número de série seria a chave primária da nossa geladeira, tá? E aí eu tenho mais informações, data de fabricação, lote de fabricação, enfim. Uma geladeira pode sim ser uma entidade, tá? Então, só para vocês tomarem como exemplo, beleza? A gente pode ter uma entidade sem se relacionar com ninguém. Só a entidade. Pode sim. E da mesma forma que ela pode se relacionar com alguém, ela pode não se relacionar ou ela pode se autorrelacionar, tá? Continuando. Alguns atributos podem ser divididos em subpartes, como significados independentes, tá? Aqui a gente deu esse exemplo, onde o endereço do professor, ele é composto de mais 6 atributos, certo? Então, são subpartes de um atributo, tá? É como se fosse uma composição. Eu tenho aqui a composição de rua, número, bairro, cidade, CEP e estado. Tudo isso se compõe como endereço de um professor. Ou um endereço qualquer, seja qualquer entidade que for. Gente, por que que eu dividi em subpartes? Alguém me responde isso aí. Para dar a localização exata do de onde ele mora. Muito bem. Porque se eu não tiver isso aqui completo, ele não vai me dar a localização correta. Primeira coisa que não deve faltar aí é o CEP, né? Porque ele já te dá a localização. O que que acontece, né? Às vezes, os sites, você vai comprar em determinado site, ele não pede essas informações separadas. Eles pedem o endereço por completo. Aí, como é que a pessoa faz? Bota lá a rua tal e tal, bota o número, às vezes bota errado, às vezes bota um bairro errado, às vezes nem coloca o bairro, coloca só a cidade e o CEP, certo? Então, para evitar esse tipo de erro, né, que vai acarretar numa não entrega de um produto, o que que eles fazem? Eles pegam um atributo maior, que é o endereço, e subdivide em partes, como rua, número, bairro, cidade, CEP e estado. Beleza? Então, quando vocês estiverem programando, certo? Com o banco de dados, ou até mesmo fazendo os formulários de vocês, né? Com PHP, certo? Criando a parte lá do HTML dos campos para receber, sempre lembrem-se disso, né? De utilizar essa composição que dá o endereço completo, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque vocês padronizam toda a operação do sistema de vocês. Beleza? Deu para entender aí, Jéssica? Sim. Maravilha, né? Vamos seguindo que nós já estamos na revisão, nem começamos a aula de hoje. Existem alguns tipos de atributos, né? Os monovalorados, que possuem um único valor, os multivalorados, que possuem um conjunto de valores, como é o caso do endereço ali, o atributo derivado, cujo deriva de outro atributo, e um atributo nulo, né? Quando uma entidade não possui nenhum tipo de valor para ele, né? Eu vou passar essa parte de chave primária, a gente já falou bastante sobre ela, né? Tá aqui, como exemplo, né? E aí a gente vai iniciar o que a gente tem para conversar hoje, que é o relacionamento, certo?
Um relacionamento, pessoal, é qualquer correlação que tenha entre duas entidades. Por exemplo, se tiver a entidade Jéssica e a entidade Irineu, eles podem ter um relacionamento? Me diga aí. Não. Não há nenhum tipo de relacionamento? Não, não, não. Pois pronto. Qual é as características? Quais são as características da entidade Jéssica? E quais são os atributos da entidade Irineu? Morena. Mudauense. Que mais? Sei Feia. lá. Iludido, recalcado. Então, deu para vocês entenderem que até vocês mesmos podem ser atrelados como entidades, né? O importante é ter esses atributos e se você tiver um relacionamento com outra entidade, tá? Então, um relacionamento, presta atenção que agora é parte importante, é uma associação entre entidades, certo? Claro, como eu já falei anteriormente, existe o autorrelacionamento, né? Porém, o mais comum é a gente trabalhar com relacionamento entre entidades, tá? Os dados devem ser armazenados e estarem relacionados na base de dados para que possamos utilizá-los eficientemente. O relacionamento entre os dados é o que nos permite descobrir, dadas duas entidades, como professor e disciplina, qual a disciplina que o professor leciona. Então, por exemplo, eu tenho a entidade disciplina, né? Eu tenho aqui o código da disciplina, vamos dar o exemplo 05. O nome da disciplina, vamos colocar aqui BD, banco de dados, certo? Eu tenho o professor, né? O professor tem a matrícula, vou botar aqui a minha matrícula, 04954, certo? E aí, como que o meu sistema vai saber que o professor 04954 leciona a disciplina 05, com o nome de BD? Então, eu preciso fazer uma relação entre eles, certo? Então, aqui, eu coloquei como atributos, né, somente a chave primária, né, que é o código da disciplina e o nome da disciplina. No professor, eu tenho alguns atributos a mais, como a gente colocou no exemplo anterior, e eu fiz um relacionamento entre eles que é representado por um losango, certo? E esse relacionamento, gente, tem uns numerozinhos aqui do lado, que a gente vai já descobrir o que eles são, que a gente dá o nome de cardinalidade, tá? Mas até o momento vamos entender que o relacionamento é dado em detrimento de duas entidades. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Boa. Beleza, vamos seguir. Então, um relacionamento, ele é representado por um losango, como eu falei, né? Com o nome do relacionamento no centro. O nome do relacionamento representa a relação que existe entre as entidades. Então, qual é a relação que existe entre uma disciplina e um professor? Que o professor leciona a disciplina e que a disciplina é lecionada por um professor. Não é? Qual o relacionamento que eu tenho entre um carro e a fabricante? A fábrica do carro. Quem me responde aí? É tipo como se fosse uma ação, tipo, a fábrica vai fabricar o carro e o carro é fabricado pela a fábrica. Justamente, né? Então, eu tenho aí, entre a fábrica e o carro, eu tenho uma relação de fabricação, certo? Ou de construção, alguma coisa do tipo, certo? Mas os relacionamentos se dão entre essas duas entidades, tá? Então, esse nome pode ser um verbo, olha aí, cuidado, tá? Pode ser um verbo, vocês sabem o que é um verbo, né? Claro. Como, por exemplo, pertence, leciona, estuda, possui, esse aqui é muito utilizado, tá? Ou também pode ser uma composição de nome das entidades. Ou simplesmente eu representaria essa entidade não como leciona, mas como disciplina, underline, professor, né?
que é a composição dos nomes da entidade, tá? Por que que não é tão interessante utilizar essa segunda forma? Porque não fica didático. Quando você coloca aqui, leciona, tá nítido que a disciplina é lecionada por um professor e que o professor leciona uma disciplina. Agora, quando eu coloco só os dois nomes das entidades no relacionamento, eu não transpareço o que ele está querendo dizer. Deu para entender? Então, vamos adotar por nomenclatura a criação desse nome mesmo do relacionamento, tá? Seja utilizando um verbo, qualquer coisa que faça o detrimento entre essas duas entidades. Deu para entender aí, meu amigo Jamil? Deu. Show de bola. Então, um relacionamento pode ter atributos, certo? Também pode se originar atributos, ok? De um relacionamento. Esses atributos são denominados de atributos descritivos. Então, se eu perguntar para vocês qual o nome dado aos atributos originados em um relacionamento? Atributos descritivos. Beleza? Anotaram aí? Observaçãozinha no cantinho do caderno? Tranquilo, Rafael? Repete aí, Felipe, por favor. Se eu perguntar na prova, né? Qual é o nome dado aos atributos originados de um relacionamento? São os atributos descritivos, tá? Tá bem aqui. Ele só deve ser preenchido com um valor quando for feita a relação entre professor e disciplina. Então, ele é um atributo originado da relação, certo? Então, ele só passa a existir quando há uma relação. Felipe? Opa! Nesse valor seria numérico ou seria, como é que eu posso dizer, palavras, assim? Pronto, ó. Ele pode ser tanto numérico como string, tá? Por exemplo, ó, vamos ver aqui. Lembra do exemplo anterior da disciplina? Né? Sim. Uhum. Tá aqui, ó. Código da disciplina, o nome da disciplina, a minha entidade aqui, certo? Eu tenho a minha outra entidade, tá? Aqui eu tenho o meu relacionamento e observem aí, ó, ele gerou um atributo chamado ano, ok? Fazendo referência ao ano que foi ministrado essa disciplina, ok? Então, 2020. Por que que esse ano só vai ser gerado quando houver o relacionamento? Porque no ano anterior pode ter sido outro professor, ou no ano que vem, esse professor em questão pode dar outra disciplina. Vocês estão entendendo? Então, esse atributo, certo? Ele é gerado a partir do meu relacionamento, tá? Exemplo de atributo descritivo, tá bom? Tranquilo, povo? Sim. Tá de boa aí, Cleison? Tranquilo. Maravilha, acho bom é assim. Yes. Então, agora, pessoal, a gente já entendeu o que é uma entidade, a gente já entendeu o que são os atributos e a gente já entendeu o que são os relacionamentos, em parte. Agora, a gente vai entender a cardinalidade de um relacionamento. É o ponto-chave da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Então, a cardinalidade indica quantos objetos ou instâncias de uma entidade podem se relacionar com a outra entidade através do relacionamento originado. Então, ele vai me dizer quantas coisas eu vou me relacionar com a outra entidade e quantas coisas a outra entidade vai se relacionar comigo. Então, eu vou originar um quantitativo, certo? Na hora de fazer a cardinalidade, deve ser considerada as cardinalidades mínimas e máximas. Olha aí, pessoal. Questãozinha bem bonitinha de prova, né? Quais são os tipos de... Quando se vai construir a cardinalidade de um relacionamento, é possível a gente ter as cardinalidades mínimas
e máximas. Tranquilo? Tem uns conceitos bem legalzinhos, viu, Rafael? Seguindo aqui o bonde, né? Vamos para a cardinalidade mínima, certo? É o número mínimo de instâncias. Deixa eu trocar aqui para minha caneta. É o número mínimo de instâncias de uma entidade que deve se relacionar com uma instância de outra entidade. É usada para indicar o tipo de participação da entidade de um relacionamento e sempre ocupa a primeira posição dentro do parênteses que representa a cardinalidade. Tá? Então, pessoal, a cardinalidade ela vai ser representada por um parêntese, um número ou uma letra, certo? Vírgula, um número, uma letra, e fecha-se o parêntese. Do lado de cada entidade, gente, observem que eu tenho a minha cardinalidade, ó. Ok? Então, eu tenho aqui a cardinalidade do lado da primeira entidade e eu também tenho a cardinalidade do lado da segunda entidade. Beleza? Essa participação no relacionamento pode ser parcial ou opcional, ou total ou obrigatória, certo? Então, ele é parcial ou opcional, ou ele é total ou obrigatório, tá bom? Vamos entender o que é cada uma. Ó, observem que aqui, ó, eu tenho a cardinalidade do professor e eu tenho a cardinalidade da escola. Observem que são dois números. Vocês estão enxergando direitinho? O 1 em 1 e o 0 em 1? Eles são um retorno aí. Sim. Pronto. Então, aqui eu tenho a cardinalidade do professor e a cardinalidade da escola. Tá? Parcial ou opcional. Quando uma ocorrência da entidade pode ou não participar de determinado relacionamento. É indicado pela cardinalidade mínima, por 0. Observe que ser diretor na escola não é obrigatório. Por isso, atribuímos o valor 0 ao relacionamento dirige do lado da escola. Bem aqui, ó. Ok? Bem aqui, ó. O professor não necessariamente tem que ser o diretor da escola. Então, ele recebe esse 0 aqui. Tá ok? Total ou obrigatória. Quando todas as ocorrências de uma entidade devem participar de determinado relacionamento. É indicado pela cardinalidade 1. Uma escola obrigatoriamente é dirigida por um professor. Nem todo professor dirige a escola, certo? Aqui, ó, o zerozinho. Mas toda escola precisa, no mínimo, de um professor para dirigir ela. Então, é como se o seguinte, ó, no parênteses, eu tenho o mínimo, ou que eu errei agora aqui. O mínimo, certo? Vírgula, máximo. A cardinalidade é representada assim, tá? Então, primeiro a gente descobre o mínimo, certo? De cada uma, e depois o máximo. A gente está descobrindo o mínimo, tá? Então, o mínimo que pode ocorrer aqui é o seguinte, o professor, certo? Pode ou não dirigir a escola. Então, ele recebe aqui o 0. Porque se ele não dirigir, ele recebe o 0. Só que a escola, pessoal, ela tem que ser, no mínimo, dirigida por um professor. Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Pronto. Agora tu complicou. Explique de novo. Explica. Só essa parte aí, porque tu falou que o professor não é obrigado a dirigir a escola,
mas é necessário ter um professor para dirigir a escola. Pronto. A gente vai ter dois sentidos, pessoal. No sentido de professor para a escola. O professor não necessariamente tem que dirigir a escola. Então, por exemplo, vamos supor que o professor seja o Felipe. E aqui a escola seja o JRD. Não necessariamente eu tenho que ser o diretor da escola. Eu nem sou mesmo, então eu recebo o 0. Só que a escola, ela precisa ser dirigida por um professor. Quem é o professor que dirige a escola? A Iris, né? Então, vocês conseguiram entender a relação? Eu vou fazer os dois caminhos, tá, pessoal? Eu vou fazer os dois caminhos, tanto para o mínimo quanto para o máximo, certo? Então, o mínimo é o primeiro componente do meu parêntesezinho, ó. Lembra que a minha cardinalidade é dois números, dois valores dentro de um parêntese separado por vírgula, certo? Então, o primeiro é o mínimo e o segundo é o máximo. Então, a gente já descobriu o mínimo aqui. Tranquilo? Vamos passar adiante. A cardinalidade máxima é o número máximo de instâncias de uma entidade que podem se relacionar como uma instância de outra entidade. A cardinalidade máxima pode assumir valores de 1 e n. Certo? Esse n é como se fosse muitos. Lembra da matemática? Quando eu vou pegar uma sequência de 1 a 10, né? Eu tenho um número restrito de 1 a 10. Agora, quando eu coloco de 1 a n, eu não sei qual é o fim. Deu para entender? Então, aqui o n representa muitos, que eu não sei o quantitativo final, tá? Então, vamos lá. Ocupa a segunda posição dentro do parêntese, que denota a cardinalidade de uma entidade em relação à outra. Então, ela pode ser de 1 para 1, de 1 para n, ou de n para n. Ela pode ser de 1 para 1, de 1 para muitos, ou de muitos para muitos. Vamos entender como é cada uma aqui, tá? Cardinalidade de 1 para 1 ocorre quando uma instância de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa, ou seja, no caminho de ida e no caminho de volta, o valor dela sempre é 1. Então, por exemplo, um professor é diretor de uma escola. A escola só pode ser dirigida por um professor. Então, olha aí, ó. Lembra que esse primeiro aqui não era o meu mínimo? Agora eu defini o meu máximo. Quem é o meu máximo aqui, ó? De 1 para 1. Por que de 1 para 1, Felipe? Porque o professor, ele pode ou não dirigir a escola. Então, se, por exemplo, se eu estivesse falando de mim, no caso, tá aqui o Felipe, certo? Eu posso ou não dirigir a escola. Se eu posso ou não, quer dizer que, se eu quiser, eu posso ser o diretor. Então, não vou ser mais 0, eu vou ser 1. Então, aqui o meu máximo é 1 e o meu mínimo é 0. Só que toda escola, ela precisa ser dirigida por um professor. Então, aqui o meu mínimo é 1 e o meu máximo também é 1. Deu para entender? Vamos lá, pessoal. A hora das dúvidas é agora. Suiane, entendeu? Olha, meu Deus, sumiu todo mundo. Não tem mais um exemplo não pra gente tentar identificar? Tem sim, tem sim. Vou explicar novamente. Tem vários exemplos. Eu coloquei muitos exemplos sobre isso aqui porque eu sabia que ia dar um nozinho de vocês, tá? É só lembrar, pessoal, que a cardinalidade, ela é representada por o parêntese, certo? Pelo valor mínimo e pelo valor máximo, certo?
Primeiro a gente encontra o valor mínimo, que pode acontecer, e depois a gente encontra o valor máximo, tá? Vamos continuar aqui. Vamos para a cardinalidade de 1 para n. De 1 para muitos, né? Ocorre quando uma instância de entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade. Aqui já é outro exemplo, tá, pessoal? Mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, o caminho que vai é um, mas o caminho que volta é outro, tá? São diferentes. Por exemplo, em uma escola, podem lecionar vários professores. Porém, um professor só pode lecionar em uma escola. Né? Teoricamente, né? Porque eu trabalho em duas. Já tá errado para mim aqui. Mas, teoricamente, é assim, tá? Então, como é que funciona? Olha aí, ó. Vamos acompanhar aqui. Vamos fazer o mínimo. Vamos fazer o mínimo. Lembra que o mínimo é o que eu estou marcando aqui de azul, tá? Ó, é o primeiro valor de cada parêntese. E o máximo eu vou marcar de verde, ó. Beleza? Então, o meu mínimo vai ser o quê? O professor, ele necessariamente tem que estar em uma escola. Não é verdade? E a escola tem que ter, no mínimo, um professor. Tranquilo até aqui? Eu fiz os meus mínimos de azul, ó. Tranquilo, pessoal? Me deem a respostazinha aí, um feedbackzinho. Sim. Beleza. Agora, vamos fazer o máximo. O máximo eu vou pintar de verde, tá? O meu professor pode ter, no máximo, uma escola. Olha aí, ó. O umzinho bem aqui, ó. Só que a minha escola, ela pode ter quantos professores ela quiser. Então, aqui ela recebe o N de muitos. Deu para entender agora? Sim. Então, ó, o meu professor, ele pode, no máximo, estar em uma escola. Mas aí, a minha escola, ela não tem limite máximo de professor. Ela pode ter quantos professores ela quiser. Então, ela vai ser N. Tranquilo? Deu para entender aí, Alexandre? Alexandre? Sim. Deu, né? Tranquilo, de 1 para N. Vamos ver agora de N para N. Olha aí, ó. Aqui ele já deu outro exemplo. Ele pegou outro exemplo, tá? Ocorre quando... Vou mudar aqui a cor da caneta. Ocorre quando uma ocorrência... Oh, meu Deus do céu. Ocorre quando uma ocorrência de entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade e vice-versa. Ou seja, eu tenho muitos professores e eu tenho muitas disciplinas. Mais uma vez, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o meu mínimo de azul. Olha aí, o meu mínimo de azul, meu valor mínimo. E vou fazer o meu valor máximo de verde. Belezinha? Beleza. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. A minha cardinalidade, vírgula, fecha aqui a minha cardinalidade. Aí de azul eu tenho... Opa. De azul eu tenho o mínimo e de verde eu tenho o máximo. Beleza? Então vamos lá. Olha para cá. A minha disciplina, ela tem que ter, no mínimo, um professor. Não é verdade? Tá aqui, ó, o mínimo 1. E o meu professor tem que ter, no mínimo, uma disciplina. Tranquilo? Como é que o professor vai dar aula se ele não tem uma disciplina? Então, eu já encontrei os meus valores mínimos. Tá aqui, ó, 1 e 1. Agora, vamos procurar o meu valor máximo, certo? A minha disciplina, ela pode ter
mais de um professor? Pode. Tem lugares em que seleciona, certo? Vai depender do ambiente, tá? No nosso caso da escola, não pode. Mas tem escolas que têm disciplinas com mais de um professor, certo? Então, a disciplina, ela pode ter ou um ou mais de um. Só que este mais de um, ele é representado por muitos, que é o nosso N. Tá aqui, ó. O meu professor, ele pode ter mais de uma disciplina? Pode ou não pode? Pode. Então, o máximo que ele vai ter é N, porque ele pode ter quantas disciplinas ele quiser, certo? Então, aqui eu vou ter uma cardinalidade máxima de N para N e uma cardinalidade mínima de 1 para 1. Tranquilo, pessoal? Então, vamos recapitular aqui, ó. A cardinalidade mínima, certo? Ela pode ser parcial ou total, certo? Olha aí. Na parcial, ela recebe o valor 0. E na total, ela recebe o valor 1. Ok? E foi como o exemplo que a gente deu aqui, ó. Então, o meu mínimo aqui, ou ele é 0, ou ele é 1. Certo? O meu máximo, certo? Ele pode receber ou 1 ou N. Certo? Então, são os valores que se pode assumir dentro da cardinalidade. Na cardinalidade máxima, que é o segundo valor dentro do meu parênteses, ele pode ser de 1 para 1, de 1 para N e de N para N. E aí a gente vê aqui cada exemplozinho dessa cardinalidade. Tá bom? Ó. Vamos para mais um exemplo. Ó. Quando queremos descobrir a cardinalidade de um relacionamento, fazemos a seguinte pergunta. Um objeto da minha entidade X pode estar em relacionamento, no mínimo, com quantos objetos da minha entidade Y? E no máximo? Então, isso aqui é o que eu tenho que perguntar, o mínimo e o máximo. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um homem pode ser casado, no mínimo, com quantas mulheres? E no máximo? Então, primeiro eu vou fazer o meu valor mínimo, não é isso? Vamos lá, vamos fazer aqui devagarinho. O meu valor mínimo, aqui, ó, o primeiro. E o... Ixi, Maria. E o meu valor máximo aqui, ó. Beleza? Então, um homem, ele pode ser casado com quantas mulheres? No Brasil? Por lei, uma, né? Por lei, uma, né? Muito bem, Yuri. Muito bem frisado. Por lei, uma, né? Já na Arábia pode casar com quantas quiser, né? Os sheik lá são cheios de mulher, né? Mas no Brasil, por lei, é uma mulher. Então, ou nenhuma, né? O cara pode não ser casado também. Então, o que ele recebe aqui, ó? O valor 0. Tá vendo, ó? O meu mínimo aqui de azul. Ok? Então, o homem e uma mulher pode não serem casados, né? Com 0, ou podem ser casados. Vamos já ver, né? Então, o valor mínimo é 0, porque eles não são nem casados. Ok? Agora, vamos fazer o mínimo da mulher para o homem. É a mesma coisa, certo? Então, aqui ele recebe o quê? 0, né? É o mínimo. Vamos para o máximo. O homem pode ser casado, no máximo, com uma mulher. Tá aqui o máximo. E a mulher pode ser casada, no máximo, com um homem. E tá aqui o máximo dela. Então, a cardinalidade aqui, ó, tá aqui o resultado aqui no desenho abaixo, fica 0 e 1 e 0 e 1. Deu para entender, pessoal? Sim. Pronto, ó. Vamos lá. A hora de vocês pegar papel e caneta e fazerem aí, ó. Um autor escreve vários livros.
Um livro pode ser escrito por vários autores. Vamos lá, faça o desenho e a cardinalidade aí para mim. 5 minutinhos. Conta a gente enquanto eu tomo uma água aqui. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't hurt me. Y'all listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with the blue in the window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a die. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a die. I have a blue house with a blue window. Blue is the color I'm out when I wear. Blue are the streets and all the trees are blue. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my father, it's singing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a die. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a die. I have a blue house with a blue window. Blue is the color I bought when I wear. Blue are the streets and all the trees are blue. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my daughter, it's singing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a die. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a inside and outside. Blue his house with the blue in the window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I'm a need, I'm a die, 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 I'm a need, I'm a die. I'm blue, I'm a need, I'm a die. E aí, galera, já deu bom? Deu rock aí já? Quem foi que fez?
Eu fiz. Fez, Pauliane? E aí, o que foi Fiz. que foi aí? Autor no retângulo, aí no losango publica, aí no outro retângulo livro, aí a relação é autor, publica N livros, mas o livro pode ser publicado por um autor. A cardinalidade da primeira entidade foi o quê? 0,1. 0,1, né? 0 para 1. E da segunda entidade foi o quê? Foi N. Só N? São 2 números. 2 valores, aliás. Vamos ver aqui como é que fica, tá? Olha aí, ó. Então, a entidade, certo? É autor e livros, tá? O relacionamento entre eles, aqui eu coloquei autor underline livro, tá? Ou leitura, autor ler, né? Cardinalidade. Um autor escreve vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores. Então, como é que fica o desenho desse diagrama aí? Olha aí, ó. Tá desse jeito. Por quê? Vamos lá. Vamos fazer o mínimo. Olha aqui, o mínimo é sempre o primeiro valor do parênteses. Vai lembrando, tá, pessoal? E o máximo é sempre o segundo valor do parênteses. Ok? Então, vamos fazer o mínimo aqui. O autor, no mínimo, escreve um livro. Não é? Senão, como é que o cara é escritor? Você não escreve nenhum livro, né? E um livro, no mínimo, é escrito por um autor. Então, tá aqui, ó. E tá aqui o 1. Beleza, pessoal? Vamos fazer o máximo agora. Um autor, ele pode escrever N livros. Ele pode escrever quantos livros ele quiser. Tá aqui, ó. Vários livros. No máximo, vários livros. E um livro pode ser escrito por quantos autores for necessário. Então, o máximo está aqui, N. Então, a cardinalidade aqui é de 1 para N. Quem acertou aí? Repete aí. Jéssica acertou? Davi acertou? Alanzinha acertou? Show de bola. Parabéns, galera. Irineu também. Eu só troquei, né? Eu coloquei livro no primeiro quadrinho e o autor no segundo. Não tem problema não, né? Não tem problema. O importante é a relação entre eles, tá? Beleza. Tranquilo, galera? Vamos pro próximo? Vamos lá ver se vocês se garantem mesmo. Vamos lá, esse aí, ó. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe. Vamos lá. Mais 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Vamos ouvir aí latino em russo.
what you see. Oh, there is in my heart. If you say no, I'm feeling low. I need your sunshine tonight. If you stay on, I'll be my own. I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your If you won't know, then come with me. Stay by my side tonight. If you won't know, I'll make you rise like the morning and the night. If you say no, I'm feeling low. I need your sunshine tonight. If you stay on, I'll be my own. I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. If you love me, if you love me now, I'll be your star. E aí, galera, já deu bom? Beleza, Felipe, pode ter as, tempo, né? Vou completar as, card- Oi, Yuri, pode perguntar. cardinalidades podem ser diferentes uma das outras? Tipo assim, da equipe é uma coisa, do jogador é outra? Pode, pode. Ah, beleza. Ei, Felipe, Oi, a gente vai utilizar esse negócio aí toda onde? na hora que vocês forem projetar o banco de dados do sistema que vocês vão construir na disciplina do terceiro ano. Então isso é tipo assim uma maquete. É modelagem. É muito importante essa disciplina. Felipe, eu Opa. acho que no Lucidchart para celular não dá para fazer exatamente daquele jeito ali. Que é o modelo que conceitual, aquele que a gente puxa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque eu tava olhando, a entidade de relacionamento que tem lá é mais que é tipo uma tabelinha. Aí é dividida e tem chave primária e tal. Eu vou te mandar no WhatsApp, um print como é lá. Ô Irineu, Oi. dá uma olhadinha aí na Play Store, cara, porque na Apple Store ele tem menos aplicativo, sabe? E aí esse eu encontrei porque era o incomum. Mas se tu encontrar aí um na Play Store, porque eu não tenho acesso à Play Store aqui, né? Se tu encontrar um na Play Store que consiga fazer isso mais fácil, né?
Porque aquele, eu achei ele interessante porque ele é multiplataforma, né? Tem para iOS, tem para Play Store, né? Para Android, tem para PC também, né? Dá pra fazer, só não dá pra fazer exatamente do jeito que tu faz. Beleza. Mas dá pra gente entender, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos retornar aqui. Já passou, foi mais de 5 minutos. Vamos lá. Quem foi que conseguiu aí? Vamos lá, dê um help aí e me explique como foi que fez. Eu vou falar só um negócio. Pode falar, Jéssica. A gente vai completando aqui, tá? Do lado da equipe, eu coloquei um 1,N e do lado dos jogadores eu coloquei 1,0. Eu coloquei assim, ó. Um jogador pode jogar no mínimo em uma equipe e no máximo em uma equipe. E em uma equipe pode trabalhar no mínimo um jogador e no máximo N jogadores. Show de bola. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa resposta, tá? Obrigado, Gabriel e Jéssica. Então, vamos lá. Quem são as entidades que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a entidade equipe e a entidade jogador. Tranquilo? O relacionamento entre eles é equipe e jogador, tá? E a cardinalidade é que uma equipe é composta por vários jogadores e um jogador joga apenas em uma equipe, tá? Então, vamos ver como é que ficou aqui esse desenho. Olha aí. Vamos pegar aqui mais uma vez nossas canetinhas coloridas. O azul é o meu mínimo, como sempre. Olha aqui, ó, meu azulzinho mínimo. E o verde é o meu máximo, tá? Vamos aqui para poder entender. Vamos fazer o mínimo? Então, uma equipe tem no mínimo um jogador, certo? Tá aqui, ó. E um jogador, ele tem no mínimo uma equipe. Tranquilo? Porque se ele não tiver equipe, ele não é considerado jogador, né? Nesse caso. Tá? No máximo, a equipe pode ter quantos jogadores ela bem entender. Então, no máximo, ela pode ter N. E o jogador, no máximo, pode ter uma equipe. Beleza, pessoal? Gente, tá ficando mais fácil? Tá dando para compreender mais com esses exemplos? Tá mais fácil assim, na minha opinião. Assim, viu? Show de bola, galera. Olha, todo mundo tá conseguindo fazer no caderno aí? As meninas que não estão falando, Maria Clara, Marina. Tá dando certo aí, meninos? Laís. Beleza. A gente tem um bocado de exercício aqui para praticar, tá? Próxima aula, gente, a gente vai trabalhar só com exercício de cardinalidade, tá? Então, a gente vai dar uma pausa no conteúdo e vai trabalhar só com esses exercícios de cardinalidade. Tranquilo? Na próxima semana, se Deus quiser. Vamos seguindo aqui o bonde, né? Vamos lá. Vou passar esse desafiozinho aqui para vocês, ó. Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como nome, data de nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê, o médico que fez o seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como nome, endereço, telefone, data de nascimento. Para os médicos, é importante saber CRM, nome, telefone, celular e a especialidade dele. Liste as entidades e liste os relacionamentos entre essas entidades. Por último, crie um modelo de entidade e relacionamento, certo? Com os atributos e os relacionamentos e as cardinalidades. Esse desafio aqui, pessoal, eu vou receber ele na próxima, deixa eu ver,
vou receber ele até segunda-feira, certo? Até segunda-feira eu vou estar recebendo esse desafio. Vai postar na plataforma para entregar, é? Pronto, esse desafio aqui, vocês me enviem por e-mail, certo? Monta o PDFzinho com a solução de vocês e me envia por e-mail. Esse desafio vai valer 1 ponto. Ok? Se esforcem para desenvolver ele, tá? É um pontinho garantido aí já para vocês, tá? E ele é bem legalzinho, tá? Felipe, Oi. o ponto ele vai valer se a gente fizer ou se acertar. Vamos lá, eu vou mudar, eu tinha pensado num ponto, mas eu vou mudar aqui minha estratégia, tá? Ele vai valer 1,5 ponto. Essa primeira parte aqui, ó, vale meio. Ok? E o diagrama, né, com as cardinalidades, vale 1, tá? Então, mandem lá que a gente vai considerar o máximo possível para vocês terem essa pontuaçãozinha extra já para vocês aí. Tá ok? Então, printem a tela do celular ou do computador, seja onde você estiver, ou então vocês peguem no PDF depois, tá? Que tem esse desafiozinho bem legal para vocês. Beleza? Vamos lá. Mas aí a gente faz o diagrama, né? Não precisa fazer ali. Tem que construir o diagrama desse jeitinho aqui, ó. Com as... Tipo esse aqui, ó. Com os atributos, com as entidades, com os relacionamentos, com a cardinalidade, tá? Tudo isso. Não, pode fazer no caderno, no Word, onde vocês quiserem, tá? No Lucidchart. Importante é que me envie em PDF, tá, pessoal? Em PDF, por favor. Pode mandar para o meu e-mail, tá? No Lucidchart, não dá pra fazer esse... Como é, o Irineu? É esse aí que dá pra fazer no chat. A parte da idade, dá pra fazer esse pontinho aí. Não dá. Irineu, teu áudio tá todo bugado. É, o áudio do Irineu não tá bom, não. Daqui a pouco, quando ele melhorar, ele fala. Tá? Isso, segunda-feira é feriado. Aí vocês me entregam isso até meia-noite, tá, Laís? É bom que você não fica sem fazer nada. Olha aí, que legal. Só se quiser fazer, né? Tô dando, é um desafio. Quem quer fazer, show. Quem não quiser, show também. Tá? Vamos finalizar logo por aqui, pessoal. A gente já tá quase acabando, certo? Grau de um relacionamento. Olha aí, pessoal, que legal, certo? Vou apagar aqui porque eu tinha arriscado, né? O grau de um relacionamento, gente. O grau de um relacionamento, né? Ele está relacionado, né? Ele indica quantas entidades estão envolvidas em um relacionamento, tá? Ele pode ser classificado em binário e em ternário. Como assim, Felipe? Binário, porque eu vou ter duas entidades se relacionando, certo? E ternário é quando eu tenho 3 entidades se relacionando. Olha aí as coisas ficando mais legal. Então, eu tenho aqui a entidade 1, a entidade 2 e a entidade 3. Ok? Então, o grau de relacionamento está diretamente ligado, certo? Com a quantidade de entidades que eles se relacionam. Beleza? Então, aquela paradinha que a gente faz, né, de máximo e mínimo, você faz com esse indo, com esse voltando, com esse indo, com esse voltando, com esse indo e com esse voltando. Isso o mínimo. Depois, você faz o máximo entre eles, tá? Só para vocês ficarem cientes de como se dá a cardinalidade em uma relação ternária. Beleza, pessoal? Então, se eu perguntar como se dá o grau de um relacionamento, é a partir da quantidade de entidades. Show? E, por último, a gente tem a entidade fraca. O que é essa entidade fraca? Quando não é possível definir uma chave primária, nem simples, nem composta, a gente vai ver mais adiante, tá? Temos uma entidade fraca. A entidade fraca é dependente de outra entidade.
E o relacionamento entre ela e a outra entidade é normalmente de 1 para N. Representamos uma entidade fraca com uma linha que liga o seu relacionamento em negrito, certo? Como é que eu vou identificar uma entidade fraca, certo? O aluno, ele existe sem um contato? Ele possui ou não um contato? Possui. Ele pode possuir ou não, né? Então, ela é uma entidade fraca porque ela não tem, primeiro, muitos atributos, certo? E ela é totalmente dependente do aluno, porque o contato não existe sem a entidade aluno. Então, ela é dependente, então ela é uma entidade fraca. E, geralmente, olha aqui o relacionamento dela, ó, é de 1 para N. Perdão, a cardinalidade dela é de 1 para N, tá? Então, pessoal, hoje a gente viu o quê? A gente viu as definições, reviu, né, na verdade, as definições de entidade, de atributo, certo? A gente viu os relacionamentos, né, que eu posso ter determinados tipos de relacionamento, certo? Vimos a questão da cardinalidade, né, que ela tem o máximo e que ela tem o mínimo. O mínimo, ele pode ser total ou parcial, que é representado por 0 na parcial e 1 no total. A cardinalidade máxima, ela pode ser de 1 para 1, né? De 1 para muitos ou de muito para muitos, certo, pessoal? Então, tudo isso vai compreendendo essa questão da modelagem do banco de dados, tá? Na próxima aula, eu vou só concluir um pouquinho desse conteúdo para a gente fechar esse MER, e aí a gente passa, né, uma quantidadezinha de exercícios, tá? E aí eu trouxe também hoje, pessoal, um exercício um pouquinho maior, certo? E esse eu vou corrigir na próxima aula, tá? Então, por exemplo, aqui tem algumas questões de definições, né? Questão 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. A partir da questão 6 da atividade, pessoal, ela já é bem mais endossada, certo? Bem mais endossada em relação ao que a gente estudou hoje. E a questão 8 é uma questão de definição, a questão 9 é para vocês treinarem cardinalidade, e a questão 10 é mediante os exemplos os 2 exemplos que a gente deu hoje na aula, e aí vocês vão fazer isso, tá? Então, na próxima aula, eu vou corrigir a questão 6, a questão 9 e a questão 10, tá, pessoal? Então, e essa atividade vocês me mandam, tá? E aí a gente corrige na próxima aula. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ei, Felipe, sobre a quantidade de relacionamentos, por exemplo, naquela questão, no desafio, eu poderia colocar mais de um relacionamento, né? O que vai dizer se eu acertei ou não o relacionamento é a cardinalidade, né? Isso, justamente. Você pode ter 3 entidades, por exemplo, aqui, se for um ternário, né? Você pode ter 3 entidades tendo um mesmo relacionamento, né? Pode vir a acontecer nesse desafio, certo? Porque, por exemplo, ó, eu tenho médicos, né? Eu tenho as mães e tenho os bebês, né? Então, aqui eu já tenho 3 entidades. Olha, já estou dando até a resposta para vocês, né? Só que... Obrigado. Será que é só 3? Como será o relacionamento entre elas, tá? Então, dei uma olhadinha sobre essa questão do ternário também. Lembra que eu falei, ó, que eles conversam assim, ó, tá? Tanto na ida como na volta, para poder fazer a cardinalidade, tá? E aí, na próxima aula, a gente faz mais exemplos de cardinalidade, porque é um assunto que eu quero deixar bem vivo aí na cabecinha de vocês. Isso aí tá parecendo um fluxograma. Parece. Tá? Gente, alguma dúvida sobre o assunto? Não, pivete. Suave. Tudo tranquilo para todo mundo? Suiane, Renan, Rafael.
Rapaz, até agora, né? O negócio, né? Pra mim, não tenho dúvida, não. Felipe, minha internet ficou só caindo, Felipe. Eu vou ter que lá pra aula gravada mesmo, viu? Porque é um conteúdo que ele é um pouquinho enrolado, mas se vocês prestam atenção, dá show de bola, tá? Outra coisa, o Irineu ressaltou aí que o Lucidchart, né, ele tem os problemas aí no app, né? Para falar a verdade, eu não testei o app dele, né? Eu fiz só aqui no computador mesmo, né? Mas, pessoal, foi o que eu falei para o Irineu, né? Se vocês conseguirem encontrar, eu já mandei o BR modelo, né? Eu sugiro que quem tenha computador faça esses desenhos pelo BR modelo, certo? Eu vou falar aqui até um pouquinho sobre ele já. E quem não tem computador, gente, tente fazer mesmo no Lucidchart. Se o Irineu ficou de procurar um, certo? Na Play Store, porque eu não tenho acesso aqui à Play Store. Se ele conseguir encontrar, ele repassa para a gente para melhorar aí a vida de quem tem só o celular. Tá bom, pessoal? Mas de antemão dá para ir fazendo no caderno, tá? Dá para fazer tranquilo, tá, pessoal? Tranquilo? Todo mundo ok aí? Foi. Ok. Beleza, né? Então, para fechar hoje, eu vou dar só uma palavrinha aqui com vocês sobre o BR modelo, tá? Eu vou projetar aqui. Beleza? Olha aí, vou apagar esses caras aqui que eu fiz. Então, vamos lá, pessoal. O BR modelo, né? Se a gente for ver aqui no cantinho, eu vou colocar aqui a lupa. Se a gente for ver aqui no cantinho, certo? Eu posso estar fazendo modelo conceitual, certo? Eu posso estar fazendo um modelo lógico, eu posso estar construindo um fluxograma, certo? Eu posso estar construindo uma atividade operacional desse banco, tá? Mas a gente vai trabalhar só com o modelo conceitual a priori, tá? Então, vamos lá, eu vou construir esse modelo conceitual aqui para vocês. Coisa aberta. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou puxar aqui a minha entidade, tá? Eu vou dar um exemplo que eu peguei aí do exercício, beleza? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou pegar o exemplo que eu dei da entidade fraca, tá? Vou fazer ele aqui no BR modelo. Então, eu vou puxar aqui, ó. Aqui do lado, você tem os artefatos, tá? Eu tenho aqui a minha entidade. Você clica. Basta você selecionar e puxar essa entidade, ela já vem para cá, tá? Eu estou fazendo o BR modelo, tá, pessoal? Para, se vocês tiverem a oportunidade, se a gente tiver o retorno para a escola, né, a gente vai dar uma trabalhada com ele no laboratório, né? Vou colocar aqui a entidade aluno, certo? Observe que eu substituo aqui o nome, abaixo. Vou colocar os atributos, certo? Poxa, cadê? Vamos lá. Vou puxar aqui os meus atributos, certo? Eu seleciono aqui do lado. Vou trazer o meu primeiro atributo, tá? Então, esse atributo, pelo desenho que eu mostrei lá, é matrícula aluno. Eu substituo aqui, certo? Pronto. Na verdade, vou colocar aqui abaixo. Vou lá novamente aqui do lado, trago o segundo atributo, que eu vou dar o nome de nome aluno, certo? Beleza? O terceiro atributo é a data de nascimento. Vou colocar aqui data nascimento.
Beleza? Beleza, pessoal? Então, aqui. Ele é chave primária, certo? Como é que eu faço para colocar a chave primária? Bem aqui eu tenho um nome identificador, eu só marco a caixa sim ou não. E aí ele vai receber esse valor aqui, certo? De chave primária. Então, a gente já confeccionou a primeira entidade que a gente tem aqui. Tá? Então, a próxima eu vou fazer a entidade contato. Certo? Vou colocar bem aqui, alterar o nome dela aqui, certo? Contato. Beleza? Na entidade contato, eu tenho 2 atributos. O atributo de número 1 aqui chama-se nome contato. Certo? Vou adicionar aqui mais um atributo. A esse eu vou dar o nome de fone contato. Beleza? E lá, como no exemplo, aqui ele não tem, certo? Não tem chave primária, tá? Então, para eu criar um relacionamento entre esses dois, eu seleciono as duas caixas, as duas entidades, certo? Vamos criar aqui as duas entidades. E aqui eu tenho um losango, que eu vou criar o relacionamento entre eles, certo? Opa. Estou sendo tapeado aqui pelo BR modelo. Aqui, gente, é como se fosse um autorrelacionamento, certo? Ó, que ele criou. Só que não é isso que a gente quer, tá? A gente quer um relacionamento entre essas duas entidades, certo? Eu acabei criando aqui, foi um autorrelacionamento. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Tá dando para ver direitinho? Sim, tá de boa. Que coisa. Não estou encaixando aqui o relacionamento. Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza, certo? Vou criar aqui. Pronto. Então, gente, ó. Vamos lá, vou fazer aqui novamente, né? Você seleciona as duas caixas, tá? Eu estava fazendo o autorrelacionamento, tá? Desculpa aí, tá, pessoal? Você seleciona as duas entidades e bem aqui você tem criar nova ligação entre dois artefatos, né? Porque você vai fazer um relacionamento entre duas entidades. Então, você seleciona, certo? Opa. E aí, você cria aqui o relacionamento entre as duas entidades, tá? Observe que esse relacionamento, lá
lá no exemplo que a gente estava tendo, ele era o nome de possui. Então, eu venho aqui e altero o nome desse relacionamento para possui. Beleza? Legal? Deixa eu só adequar ele para cá. Pronto, aí já está mais parecido com o desenho. E aí, gente, eu vou alterar minha cardinalidade, tá? A cardinalidade, ela vai ficar aqui, ó, no cantinho, ela tem de O para N, certo? E tem todos de O, perdão, de 0 para N, de 1 para 1, de 0 para 1, de 1 para N e de 0 para N, tá? Então, no caso lá era de 1 para 1, eu altero aqui a cardinalidade, seleciono a segunda cardinalidade e altero novamente aqui para 1 para N, tá? Então, aqui eu já fiz todo o meu desenho do conceito, tá? Então, por isso, pessoal, que era bem interessante que vocês tivessem o computador, né, para poder fazer esse tipo de esboço, tá? No Lucidchart dá para fazer, mas não com toda essa viabilidade, né? Eu tenho que fazer uma gambiarrazinha, tá? E aí, pessoal, vocês podem salvar, certo? Esse modelo conceitual ou exportar isso como imagem, tá? Vou colocar aqui em exportar, colocar aqui como PNG, e vou colocar aqui na minha área de trabalho. Tá? Se eu for aqui na área de trabalho, aí tá aqui o desenho que eu acabei de fazer no BR Modelo. Tá, pessoal? Então, é algo bem simples de se fazer, tá? E bem intuitivo, bem legal, tá? Mas não se prendam a esses desenhos gráficos, tá? Podem ir fazendo no caderno, sem problemas. O importante é vocês aprenderem como desenvolver isso, tá? Aí eu vou ver aí com o Irineu se a gente consegue encontrar uma solução para o Lucidchart. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Show de bola, né? Então a gente vai ficando por aqui, tá, pessoal? A gente já tá fechando aqui 2 horas de aula, tá? Acredito que a aula foi bem produtiva, certo? Acredito que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo, tá? E aí a gente fica aí com essa atividade para vocês desenvolverem, com um desafio para vocês me entregarem por e-mail até segunda-feira, meia-noite. E aí na próxima quinta-feira a gente faz mais alguns exercícios e dá mais uma revisada, tá? Tranquilo? Eu vou parar aqui. Pronto. Eu vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Para a gente fazer a chamada. Pois, bye, bye.